Mais uma informação: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou 2 notícias-crime contra o presidente Lula por ter afirmado que o plano do PCC para atentar contra Sérgio Moro e outras autoridades era uma armação do senador. As representações foram feitas pelo senador Rogério Marinho e pelo deputado federal Nicolas Ferreira. A decisão do magistrado foi tomada sem parecer da Procuradoria-Geral da República, alegando ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. Rogério Marinho pediu que Lula fosse incluído no inquérito das fake news. Já Nicolas havia pedido investigação do petista por incitação ao crime. Volto com você, Dantas. Sua análise sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não dá para ir muito além, né? Assim, esses pedidos, eles ficam sempre na porta do gabinete. Eu não vi nenhum desses pedidos ir à frente, ir adiante. Então não há muito o que comentar. E você, Zé, também não fica surpreso com essa decisão? Eu sei porque entendeu o ministro Alexandre de Moraes de que isso aí é o direito, né, de expressão que a Constituição garante. Vai ver que ele entendeu que o presidente da República, como qualquer cidadão, tem o direito de fazer críticas e pronto, né? Vai ver que ele entendeu que não é preciso ouvir o Ministério Público numa ação tão importante assim. Ou então que ele entendeu que, como diz a Constituição, um presidente da República não pode ser processado senão com a autorização do Congresso Nacional. Isso está muito explícito na Constituição. E eu continuo achando que inquérito é parte de um processo. Ou seja, a Constituição Constituinte quis dizer que se o presidente não pode ser, da República não pode ser processado, ele não pode ser investigado, né? Então, talvez esse conjunto de pontos tenha levado o ministro Alexandre de Moraes a dar esse despacho arquivando. O que eu lamento, e lamento muito, é que estas mesmas argumentações não tenham servido no governo anterior. Ele sempre mandava para o Ministério Público, né, e dava um prazo, 5 dias, 10 dias, para o Ministério Público falar sobre aquele pedido de Randolfo Rodrigues e de outros que fizeram fila na porta do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que ministros me dizem, olha, Zé Maria, a gente não coloca uma mesinha na rampa ali do Supremo Tribunal Federal para aceitar ou pedir que os parlamentares venham aqui registrar pedidos contra o presidente ou contra outros parlamentares. Isso na defesa, dizendo que não se trata de um ativismo judicial, mas que é um tratamento diferenciado. Espero que os ministros do Supremo tenham finalmente entendido o que é a lei, o que é a Constituição. E aí volta à origem legal, ou seja, à origem e ao espírito das leis. E no próprio dia, né, Pavinato, em que foram apresentadas essas ações, você já tinha dito que não considerava adequadas, né? Tanto esse pedido do senador Rogério Marinho para incluir no inquérito das fake news, quanto a ação do Nicolas para investigar Lula por incitação ao crime. Que achou agora da decisão do ministro, Pavê? Não, exatamente. O único que fez o pedido corretamente foi o Dallagnol, Deltan Dallagnol, que fez através da AGU. Veja, quando um parlamentar vai ao STF com um pedido dessa natureza, esse pedido tem que ser ratificado pela Procuradoria-Geral da República, que é o que manda a lei. E me preocupa ver que nós temos legisladores que não conhecem a lei. Se um legislador não conhece a lei, como é que se espera que ele vá melhorá-las? Como é que se espera que ele possa revogá-las? Como é que você espera que ele possa alterá-las no sentido de melhorá-las? Era esperado, juridicamente, era o que ia acontecer. Por outro lado, se nós tivéssemos a aceitação e a análise no mérito, ou seja, ele aceitou, mas ele julgou improcedente, ou seja, não tem que investigar. Isso, por si, seria positivo ao presidente Bolsonaro. Por quê? Quando o Lula fala de armação, ele declara ao mundo que houve uma fraude de uma instituição brasileira, que é o resultado da investigação da Polícia Federal. Isso obriga a encerrar a questão da reunião de Bolsonaro com o diplomata sobre fraude nas urnas, porque se não há esse parâmetro, não há democracia. Então nós temos 2 questões aí. Primeiro, o meio foi inexato, juridicamente incorreto. E segundo, é claro, isso é um precedente bom até para o caso da reunião do Bolsonaro com diplomatas. Você, Mota, para fecharmos. Só o Pavinato mesmo para destrinchar esse emaranhado
jurídico. Eu vou me manter na posição que eu sempre tive, né? Eu sempre disse que não existe fake news. O que existe é o que sempre existiu na história da humanidade. Mentiras, rumores, boatos, armações. Todo mundo tem direito de dizer o que quiser. Ninguém está proibido de mentir ou de dizer uma besteira. Não importa o quão chocante ou bizarra a besteira possa ser. Eu acho que a pior punição nesses casos, a única punição adequada, não é dada pela lei, é dada pela sociedade, diante da qual quem diz absurdos como esses perde toda a credibilidade. Pois é, Zé, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista simbólico, você acha que o deputado Nicolas e o senador Marinho conseguiram passar o recado, pelo menos, apesar de juridicamente talvez não terem sido as melhores escolhas, a melhor opção? Foi um gesto importante politicamente, Zé? Olha, foi para exemplificar o que eu falei, né? Demonstrando que o mesmo que faziam os deputados e senadores contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora tem um caminho diferente. Eu queria dizer que o Pavinato está correto quando diz que isso tem que ser através do advogado-geral da União. Estranhamente, eu nunca acho que é erro, mas estranhamente, o Constituinte deu ao advogado-geral da União a representação do Congresso, da Câmara e Senado. O representante legal é o advogado-geral da União. Se o Congresso está achando errado, se os deputados e senadores acham que o procurador-geral não os defende, teriam que mudar a Constituição e criar o seu próprio, eu acho possível, criar o seu próprio advogado ou o procurador do Congresso Nacional para esses casos. Mas alguém tem que representar no Supremo em nome de deputados e não pode o deputado sozinho. Eu aprendi aqui, Vitor, que alguns caminhos, eles são criados naquela velha canção que diz o caminho se faz ao caminhar. E alguns caminhos são feitos exatamente no dia a dia. E nesses caminhos feitos no dia a dia, né, nos vários dias, é que alguns parlamentares aprenderam a ir ao Supremo e tiveram guarida. E agora, nesse mesmo caminho, os parlamentares não têm guarida, quer dizer, os caminhos estão sendo fechados. Agora, Dantas, a gente está falando aqui de uma declaração muito grave, né, do presidente Lula, né? Ele disse sem provas, sem qualquer base fática, né, que poderia se tratar de uma armação do senador Sérgio Moro. Não é ruim, de qualquer forma, que passe sem qualquer reprimenda ou sem qualquer punição uma fala como essa, Dantas? Bom, me chama a atenção, não me surpreende, me chama a atenção, se eu posso fazer um reparo na decisão do Moraes, é dele não ter ouvido a PGR, o Ministério Público, que se tornou um hábito do ministro. Normalmente, quando chega qualquer notícia-crime ao gabinete de qualquer ministro, esse ministro encaminha para a manifestação do Ministério Público Federal. É o correto a se fazer, é o que se espera, né? É o legal. Nesse caso, mais uma vez, ele decidiu, já de ofício ali, já determinou que não prosperasse a solicitação. A gente vai ficar nas notas de repúdio, né? A gente tem um pedido de impeachment em função disso, o que também não me parece que seja o suficiente, porque a gente sabe que um processo de impeachment ele precisa ter um contexto muito mais amplo, mais forte. É preciso que o presidente perca o apoio popular, perca o apoio político no Congresso, e aí qualquer motivo, um motivo como esse ou qualquer outro, ele pode ser o suficiente para dar início a um processo de impeachment, que é um processo jurídico-político. Então, também não acho que vai prosperar aquele pedido que foi feito dias atrás por mais de 30 parlamentares da oposição em função dessas declarações, em função da declaração de que ia ferrar, né, feder, como diz o Pavinato, o Sérgio Moro, e tudo que ele tem dito, né? Eu acho que é muito bacana essa coisa. O Lula ter o direito dele dizer o que ele quiser, ofendendo, difamando, é muito bacana, porque mostra que realmente a gente vive numa sociedade livre. Só que só é livre para alguns. Porque se você faz a mesma coisa do outro lado, você toma cadeia. E olha que eu não estou falando nem de ser processado por difamação, por injúria, que tudo isso tem previsão legal.
Mas assim, infelizmente são 2 pesos e 2 medidas. E é isso que acaba gerando um sentimento de injustiça, e esse sentimento de injustiça vai contaminando a sociedade. A sociedade vai perdendo a confiança no judiciário. Já saiu há pouco tempo, recente, saiu uma pesquisa sobre o nível de credibilidade que as instituições têm. E, infelizmente, os agentes públicos que ocupam cargos de destaque nas suas instituições, eles precisam estar à altura dessas instituições, para que não haja um desvio, né? Um desvio moral, ético, que isso não macule a imagem da instituição, porque, no fim, quem é prejudicado é o próprio país, é a sociedade de maneira geral.